Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu Odeio Falar no Telefone. Tava no meu coração, desde o começo da semana, de gravar, talvez no começo, meados assim da semana, de gravar um tema específico para esse episódio. E muitas coisas aconteceram que me fez mudar o tema. Eu queria muito falar sobre a alegria da vida mesmo, a importância de você valorizar a vida que você tem e entender mesmo o valor da sua vida e o quanto a vida é um presente. E até por ser um assunto importante, ainda mais nos nossos tempos, eu pensei até em não fazer nenhuma introdução, então eu tô indo direto ao tema. Mas, enfim, veio novas nuances sobre o assunto devido às coisas que eu vivi essa semana. E eu queria muito falar sobre a importância de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu tenho muitos pontos sobre esse assunto. E eu queria que fosse mesmo um episódio mais cru, até porque eu queria que fosse muito verdadeiro. Mas eu queria começar dando contexto, assim, porque apesar de, de eu não querer fazer uma introdução sobre o que aconteceu na minha semana, enfim, começar por assuntos mais superficiais para depois começar de fato o assunto do podcast, eu queria dar um contexto porque eu pensei sobre isso essa semana e quis gravar um podcast sobre isso, não porque a vida esteja fácil de viver, a minha vida no caso, né, que estou falando sobre o assunto. Acho que nos últimos podcasts ficou claro que eu tô tentando equilibrar muitas coisas da minha vida. Então, eu tô passando por um momento de muitas mudanças, de aprender a dizer não e de tentar viver esse ano menos sobrecarregada. Então, uma das coisas que eu tô considerando, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, tive tanta responsabilidade e devido à economia e tudo mais, o meu salário nunca valeu tão pouco e é muito difícil você ter essa caminhada, né, e essa dedicação toda e parecer que você tá meio correndo atrás do vento. Então a situação na minha vida não tá ideal. Talvez eu não esteja vivendo o momento mais feliz da minha vida em circunstâncias e coisas muito pontuais, assim, acabaram me desgastando muito emocionalmente. E eu acho que isso tem tudo a ver com as minhas responsabilidades e com a sobrecarga que eu tava enfrentando no ano passado. Também eu acho que conta muito o fato de eu estar ficando mais velha. Eu sei que parece um peso inadequado para a idade que eu tenho, mas eu acho que, sabe aquela época em que a sua idade fica mais séria? Então, eu estou nessa época em que a minha idade tá mais séria. E eu só quero fazer um parênteses, que realmente é esse tema que vai queimando muito no meu coração, porque eu tô passando um calorzão e tô cheio de mosquito aqui. Então, eu tô gravando esse podcast porque realmente eu acho que é um tema importante, né? Voltando, né? Fechando parênteses, voltando pro tema do podcast. Eu tô falando isso com um coração muito tranquilo, porque apesar de eu ter muitos privilégios, eu não tô falando de um lugar de 100% dos meus sonhos realizados, de muitas coisas dando certo. Eu tô falando de um lugar que as coisas também estão dando errado, não tudo, né, enfim, tem sempre coisas, né, que o Senhor abençoa e é o momento certo pra dar certo, mas eu tô, digamos assim, falando sobre esse tema de um contexto, não, de um lugar de vulnerabilidade e de que não tá tudo perfeito na minha vida. Então, eu acho que isso traz uma confiança, porque é muito fácil quando você tem todos os privilégios do mundo, você falar sobre como você deve aproveitar a vida e valorizar a sua vida quando você tem tudo fácil. Não é que eu não tenha privilégio, mas
nesse momento, realmente eu não estou tendo tudo o que eu desejo fácil. E foi algo que eu até trouxe no episódio sobre Prayer Board, porque nem tudo mesmo vai acontecer e tá tudo bem. E os mosquitos estão tentando me parar, mas eu vou até o final. E comecei refletindo sobre o tema também através da vida de Maria Madalena, porque eu estava lendo a ressurreição de Cristo e ela é uma das primeiras que sabem, né, que encontram Jesus ressurreto. E em Marcos, eu até abri porque foi a última passagem sobre a ressurreição que eu li, e eu pensei assim, nesse episódio eu tenho que falar sobre Maria Madalena. E diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, Maria Madalena, ela vivia uma vida antes de conhecer a Cristo muito difícil. Ela era muito marginalizada e o contexto da cultura também não ajudava. Qualquer mulher não era muito valorizada e ainda mais ela. Provavelmente ela tinha manifestações demoníacas, o que tornava ela uma louca aos olhos daquelas pessoas, e ela devia de ter vícios e viver uma vida promíscua. Então você pensa na pior das circunstâncias, na pior das situações. Essa era a vida de Maria Madalena. E ela tinha tudo ali para desistir da vida dela. E provavelmente também ela tinha sido abandonada pela família, então ela não tinha uma rede de apoio, provavelmente ela não tinha amigos. A gente tem um pouco da vida dela na Bíblia, mas assim, não é muito aprofundado. Então você tem uma perspectiva, especialmente olhando para a cultura da época, o contexto que ela estava. E você consegue imaginar o quanto ela sofria naquela situação. E foi quando ela encontrou Jesus, ela estava no pior momento da vida dela. E eu não quero colocar na balança e mostrar que ela estava sofrendo mais e mesmo assim ela não desistiu da vida dela até que ela pudesse ter ali uma esperança em Cristo. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Não é sobre a vida dela ser mais difícil do que a sua. Não é sobre o peso da dificuldade. É sobre a esperança que, independente de qual dificuldade você esteja passando, você pode encontrar Cristo e Ele pode mudar a sua vida para sempre. Eu queria ler a letra de uma música antes de eu continuar o assunto, porque, como eu falei, eu enxerguei algumas nuances, né, com o decorrer, né, da semana sobre o assunto. Mas eu vou ler primeiro. Graça maravilhosa, que som doce, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Quão preciosa foi essa graça! Na hora em que acreditei pela primeira vez. Através de muitos perigos, trabalhos e armadilhas, eu já cheguei até aqui. Foi a graça que me trouxe seguro até aqui, e a graça me levará para casa. Enfim, essa música é linda, é maravilhosa, a graça, todo mundo conhece, mas às vezes a gente não para refletir, a música continua e eu indico você a continuar lendo a letra da música, procura aí que você vai achar fácil. Mas eu queria tratar sobre esse assunto, sobre o valor da vida, que há esperança, e eu não quero colocar essa perspectiva de que você está sofrendo com a sua saúde mental porque você tem falta de fé. Mas considerando que
ou a ansiedade, ou a depressão, elas ocorrem porque o seu corpo está desregulado e elas são uma doença como a cegueira, como o fluxo de sangue, como alguém que quebrou a perna, no caso, na época de Jesus não tinha gesso. Já que a gente pode encarar e tem essa maturidade de encarar como uma outra doença, a gente pode crer que em Cristo nós temos a cura dessa doença. É claro que, assim como eu falei, eu tô lembrando muito do meu episódio sobre o Prayer Board. É claro que Deus pode escolher não curar e te levar a tratar e a buscar mesmo apenas em remédio. Eu acho que apenas não é o ideal de ser falado, porque independente de você ter encontrado um tratamento bom em remédios, você pode sempre buscar em Deus que o Senhor estabilize e use cada vez mais a vida dos médicos. Mas claro que Deus, pela vontade soberana dele, pode escolher não curar, mas nós também podemos crer que, se Deus quiser, ele vai curar. E não tem nada difícil demais para ele. Eu queria te incentivar a ter essa fé de que não importa o quão quebrado, na música diz que salvou um miserável como eu. Então, mesmo que você esteja se sentindo muito miserável e sem valor, sabe, o Senhor pode mudar a sua história. A grande questão é que eu refleti muito sobre isso, eu queria muito falar sobre o valor da vida, da alegria de viver, mas eu queria te perguntar, você que tá me ouvindo, que tá me assistindo, o que você tá fazendo com a sua vida? Porque eu acho que talvez você esteja dando muito pouco valor à vida que você tem. E eu não tô falando da sua circunstância, da sua situação financeira, eu não tô falando dos seus privilégios, da bênção que é a sua família. Não, eu tô falando da sua vida, da vida que Deus te deu. Qual é o valor que você tá dando pra ela? E eu não quero te colocar em um lugar de culpa, é justamente isso que eu não quero fazer, é justamente um lugar de reflexão. Eu quero que você se coloque nesse momento em uma situação de reflexão. O que você tá fazendo com a sua vida? Por que você tem dado tão valor ao que as outras pessoas estão vivendo e desvalorizando aquilo que você está vivendo? Por que você está fazendo isso com você mesmo? Eu quero que você reflita agora. Por que você está se colocando em um lugar de depreciação? Por quê? E não é um podcast de autoajuda. Eu quero que você reflita. E eu acredito muito, muito nisso, que tudo que você coloca, tudo que você questiona e digere diante de Deus, eu acho que é válido. Não importa o quão difícil seja a questão, leve seus questionamentos diante de Deus. Coloca você agora, sua vida agora, seu coração, sua mente, sabe, seus pensamentos, coloca diante de Deus e pergunta pra Ele por que eu tenho dado tão pouco valor à vida que eu tenho. Porque eu sei que as situações ruins acontecem, eu sei que a vida não é fácil e às vezes você tem tudo, mas é como se você não tivesse nada. Às vezes você tem 1 milhão de pessoas do seu lado e parece que não tem ninguém. Eu entendo isso, eu entendo que não é algo que eu, Sara, de uma situação de fora, posso julgar. Mas eu quero que você agora pense sobre isso. Qual é o valor que você tem dado à sua vida e por que você tem desvalorizado tanto a sua vida? Você se coloca em situações que podem te causar tanta dor e sofrimento. Por que você tem se permitido viver essas coisas? Por que você não tem buscado viver uma vida realmente que vale a pena? Porque se você se afundar cada vez mais nessa situação, realmente você vai cada dia mais perder a sua esperança. Com isso, eu quero te falar que ainda que você tenha
se colocado nessa situação e esteja num buraco muito fundo e que as suas esperanças já tenham acabado, eu quero te dizer que nesse lugar, Jesus pode resgatar a sua vida. Eu sei que muitas pessoas... Calma, eu vou falar. Eu sei que muitas pessoas podem ter ferido e te magoado. Eu sei que elas podem ter feito você questionar o seu valor e por isso você decidiu seguir essa vida de acordo com o que eles pensavam. Mas eu conheço um homem que entregou... Desculpa. Que entregou a vida dele por você. E a Bíblia conta que ele não se defendeu em nenhum momento, mesmo tendo todos os argumentos, para que ninguém impedisse ele de entregar a vida dele por você. E quando você pensa nesse homem, o valor do que as outras pessoas pensam cai muito. Quando você pensa no valor, e o valor eu repeti muitas vezes, que Jesus deu para sua vida, para que você pudesse viver a vida que você vive, todas as opiniões perdem voz para você. Mais uma história que eu vou contar aí, que eu não quero que você compare a sua vida e a sua tristeza à tristeza dessa pessoa, mas eu quero que você tenha uma perspectiva, sabe? Porque a sua vida é isso, a sua vida pode ser realmente muito difícil, você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas sempre tem esperança, sabe? E eu sei lá, eu queria só mesmo gerar essa reflexão, eu não queria que fosse muito longo, porque eu queria ser direto ao ponto, porque eu não posso solucionar o seu problema. E você deve procurar pessoas que podem te ajudar, enfim, aconselhamento, você deve procurar um psicólogo para te acompanhar, fazer terapia, você deve, se necessário, procurar um psiquiatra para poder te recomendar remédios. Mas só tem um que pode curar mesmo você, e isso vai muito além da ansiedade, da depressão, que pode curar a sua alma mesmo. E essa pessoa é Jesus. E então, nada do que eu fale aqui é de fato útil se você não se derramar aos pés de Jesus. Se você não entregar o que está corroendo a sua alma agora nos pés de Jesus, eu posso falar as palavras mais bonitas e mais impactantes e mais convincentes. E não vai ser nada. E a pessoa que eu ia contar a história é a Daphne Crosby. Ela era uma compositora cristã e ela ficou cega muito bebezinha. E pensa, artista, que não é muito valorizado. E ela tinha uma circunstância financeira bem complicada. E, além disso, ela tinha a cegueira. E Jesus nunca curou a cegueira dela, mas ela era uma mulher com uma alma muito sarada. E eu queria terminar com o exemplo dela porque ela foi uma mulher incrível, apesar de ter uma vida muito difícil. E esse podcast não tem a intenção de falar que você, apesar de estar vivendo um momento muito difícil, você pode ser uma pessoa incrível, porque eu não quero gerar um egocentrismo, mas eu quero te mostrar que é possível você ter esperança, porque apesar das dificuldades estarem muito difíceis e talvez não passarem agora, ou talvez nunca, em caso de uma doença como a Daphne, eu acho que a resposta talvez seja você viver uma vida com um propósito, sabe? E isso é que vai te ajudar mesmo a acordar de manhã e ver um sentido na vida. E é claro que não é o suficiente você saber o que você tem que fazer na sua vida. Eu tenho que compor músicas e isso vai ser bom para as pessoas. Não é suficiente, você precisa de Jesus, você precisa do amor de Jesus, porque ele que preenche. Tem aquela música da Laura Sogueres que diz: "Eis o amor que enche as lacunas do meu ser". Se não for Jesus preenchendo o seu propósito,
dando propósito ao seu propósito, aí vira só, sei lá, profissão. Por isso que eu acredito que só você ter um propósito, um senso, né, de missão não é o suficiente. Por isso que tem pessoas que elas se esgotam, mas no final, aquilo que Paulo falou, né, de tipo, não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. E tem muitas pessoas que no final, depois de passarem tantos anos ali se dedicando a, por exemplo, as coisas de Deus, elas não veem mais valor naquilo e acabam se esfriando. Eu acho que realmente o que vai te sustentar não é que você sabe o que você tem que fazer para Deus. Não é. É que você sabe que você tem que fazer para Deus porque Ele te ama muito. E aí não tem como você decepcionar um Deus tão bom. E aí você precisa se gastar por Ele, não porque Ele precisa. É porque você precisa muito corresponder a esse amor tão grande, sabe? E pra finalizar o episódio, eu vou ler uma música da Fanny Crosby. E eu quero que você preste atenção. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus. Essa é uma das músicas compostas pela Fanny e ela teve, eu acho que mais de 900 músicas que ela compôs e todas as músicas, né, elas apresentam a esperança em Cristo, mas algumas também falam dessa alegria que a gente acha nele e dessa esperança e desse consolo. E eu não acredito que ela nunca tenha passado por crises ou que ela nunca tenha tido questionamentos, sabe? Mas eu acredito que ela tenha passado por tantas fases entregando a Deus todos esses sentimentos e emoções e pensamentos sobre ela e sobre aquilo que ela estava passando. E foi isso que deu essa perspectiva de que Jesus viria e que tudo aquilo que ela estava passando naquele momento iria findar, sabe? E eu acho todas as músicas dela, assim, preciosidades mesmo, porque nada é mais impactante, assim, do que uma vida que tem um testemunho muito forte. E eu acho que a vida dela é essa vida, assim, de muita luta, muita dor, muito sofrimento, mas que traz uma esperança eterna, sabe? E é isso. Pesquisem sobre Fanny Crosby. Quase que não saiu o sobrenome dela. E com a história dela eu me despeço. E até o próximo episódio. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. E que o Senhor mexa aí no teu coração. Assim como Ele mexeu com o meu hoje. Obrigada por você que assistiu. Nossa, eu tô falando enrolado, calma. Obrigada por você que assistiu. E até a próxima.